Só um último aviso aqui dos monitores. Quem já fez sua inscrição pode assinar a lista de presença lá na mesa, e quem não fez a inscrição pode fazer também agora. Aí a gente vai enviar o certificado por e-mail. Bom dia a todos e a todas, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou a Mariana Campos, da UFSCar, e me sinto muito honrada pelo convite e, inclusive, de poder chamar aqui a professora Ivani Fuselier, que trabalhou nas áreas da ciência da linguagem, o seu mestrado e seu doutorado foi nessa área, e trabalha na Universidade de Paris, na França, e é professora nessa mesma universidade, na Universidade de Paris. Ela tem como área de interesse os estudos da linguística das línguas de sinais, com alguns segmentos, algumas linhas de pesquisas que eu vou mencionar aqui agora. A primeira é o processo de desenvolvimento linguístico, a expressão de língua de sinais e também a aquisição para o ensino da língua de sinais. E é por isso que agora a gente convida a professora Ivani, que irá palestrar para a gente por volta de 40 e 50 minutos, e ao término disso ela estará aberta para as devidas questões. Muito obrigada, Mariana. Eu não sei, eu fico aqui, eu vou, posso sentar? Então, o começo eu vou sinalizar, tá certo para vocês? A professora Mariana falou que esse é meu nome em língua de sinais, esse I passando pelo cabelo, eu sou a Ivani. Eu sou brasileira, nasci em Brasília, e até os 18 anos de idade, até 2018, até os 28 anos de idade, eu vivi em Brasília. E aí, com 29 anos, eu fui até a França, Paris. E de lá eu fiquei. Já faz 22 anos em que eu estou em Paris. E eu comecei a trabalhar e me envolver com a comunidade surda e com a língua de sinais na UNB. Só que antes disso eu já era professor em Brasília. E eu aprendi Libras aqui no Brasil, e depois eu aprendi língua de sinais francesa quando eu fui para Paris. E eu quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. E agradecer à Unesp por ter me convidado pela segunda vez. O ano passado eu estive aqui e foi muito bom, foi maravilhoso. E agora é a segunda vez que eu estou aqui, bastante emocionado, inclusive. Eu sinalizo muito mais em língua de sinais francesa do que em língua de sinais brasileira. Ela está aqui guardadinha em algum lugar, a língua de sinais brasileira, mas eu preciso treinar um pouco mais para poder sinalizar em língua de sinais.
como eu sinalizo muito mais em língua de sinais francesa, ela está muito mais recente, mas eu estou guardandinho aqui, ó, na minha cabeça essa parte da língua de sinais francesa para poder falar em Libras com vocês, tudo bem? Só que agora eu vou palestrar em língua portuguesa. Agora, tá bom. Bom, agora é pela voz, né, pela língua vocal, uma das línguas vocais que eu tenho, que é o português, minha língua materna. Então, eu sou bilíngue, trilíngue em várias... Eu tenho 2 línguas que realmente são bem estruturadas, francês e português vocal, LSF e Libras, minhas línguas gestuais, inglês, então a gente o cérebro vai se adaptando. Então, vamos começar essa fala, nessa palestra, espero que seja rica para todos vocês. Então, o título está aqui, marcado. A gente vai trabalhar sobre a questão do apontamento. Em língua de sinais. E o título é sobre a questão da referência, então, eu, você e os outros. Então, construção das referências e o uso do apontamento em língua de sinais. Nós já falamos sobre a questão da pesquisa em língua de sinais. Há pesquisas desde 1960, mas ainda há muito a ser descoberto sobre o funcionamento dessa língua. Muitos anos foram concentrados sobre a questão do sinal, como o sinal emerge, o sinal como léxico. Mas a língua dos sinais, a gente vai ver nas abordagens aqui, ela é muito mais do que um sinal e uma palavra. Se a gente tenta acoplar, né, língua vocal e língua de sinais. Porque nós, ouvintes, a tendência, quando a gente está tentando aprender língua de sinais, a gente quer um sinal. Um sinal para aquela palavra que a gente quer. Mas a língua de sinais, a organização estrutural dela é bem diferente da língua vocal. Então, eu acho que muita coisa ainda vai ser feita. E hoje eu estou aqui para falar desse sinal, gesto, que a gente pode dizer, apontamento. Quais são essas funções, né? Do ponto de vista semiológico, discursivo e interacional. Então, primeiramente, eu sempre começo minhas palestras com essa imagem, essa frase do poeta Vinícius de Moraes. Olha, para os surdos, porque nós ouvintes, a gente tem a cultura, né, da música, e eu acho que para os surdos, hoje, cada vez mais está tendo as músicas sinalizadas, isso é maravilhoso, né? E o Vinícius de Moraes tem essa frase, que inclusive essa frase eu botei no meu doutorado, na primeira página do meu doutorado, que é: a vida é a arte do encontro. Porque tudo nasce de um encontro. Se eu estou aqui, é porque houve encontro, né? Com a Alia, com a Alessandra, depois com a Angélica. E as coisas vão se tecendo como uma costura. Isso, nesse mundo acadêmico, o que mais me encanta é poder encontrar, haver a interação de ideias, como falou a Alessandra, a questão da comunhão, gostei muito da sua palavra, comunhão interdisciplinar, e que, às vezes, a gente fica... Eu sou da área da língua dos sinais, eu sou pesquisadora de língua dos sinais, mas eu estudei muito sobre aquisição de língua 1, de língua 2, de bilinguismo. Tanto é que, ano passado, nós estávamos aqui sobre o bilinguismo, e o colóquio, o encontro, foi maravilhoso, porque não havia somente língua dos sinais, havia línguas indígenas e línguas faladas no Brasil, de migrantes. Então, aquilo foi fascinante de ver
que a língua dos sinais ela simplesmente precisa ser incluída nesses campos interdisciplinares. Então, é nessa parte do encontro que tudo acontece. Então, eu estou aqui, nós estamos nos encontrando, né, eu aqui, vocês, público, e vamos continuar, temos quase uma semana aí para trocas, e no que puder, a gente poder trocar os saberes e a transmissão. Eu vou transmitir o que eu tenho para vocês e que seja benéfico para todo mundo. Então, agradecendo, né, primeiramente, sempre, as coordenadoras e organizadoras do evento, né, Alessandra e Angélica, a toda a equipe organizadora, porque a gente sabe que organizar evento não é fácil. Nós estamos organizando um evento França-Brasil, outubro-novembro, na França, e é muito trabalho, quase 2 anos de preparação. Né, a Unesp, essa universidade que realmente tem um coração muito forte para favorizar esse encontro e também a transmissão do conhecimento, porque é para isso que nós estamos aqui, né? E a Universidade de Paris 8, onde eu trabalho, a gente foi falando ainda agora aqui sobre que eu trabalho em Paris, na Universidade de Paris. Paris são 13 universidades públicas na região de Paris. Então, tem a 1, tem a 2, tem a 3, tem a 4, tem a 5, a 6, a 7, que são as universidades intramuros de Paris, que hoje tudo fechou em Sorbonne, porque antigamente Sorbonne era só 1, 2, 3, mas agora é o campus Sorbonne, tudo dentro de Paris, e tem as universidades que são em volta de Paris. Aí Paris 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu estou na 8. Paris 8. E meu laboratório de pesquisa também, que proporcionou a minha vinda para o Brasil para poder divulgar esse trabalho. Então, aqui a gente faço rapidamente um plano, né? Eu sei que eu tenho um tempo dado de 40 minutos, então vou tentar ir rápido. Então, a palestra vai ser em 7 pontos, né? Com síntese e conclusão no final. Primeiramente, eu vou fazer uma abordagem teórica sobre a questão da referência, rapidamente. Apresentar o ponto de vista semiológico, com o qual eu trabalho lá na França. Apresentar também a questão da origem da língua dos sinais, porque aqui eu vou apresentar o apontamento, funcionamento do apontamento em língua dos sinais, mas não somente em línguas dos sinais comunitárias e institucionais, como a Libras ou a LSF, mas eu apresentarei dados de línguas dos sinais praticadas no Brasil, que chamamos língua dos sinais emergentes, que eu vou abordar rapidamente, explicar para quem não sabe, e vou apresentar as funções do apontamento que já foram estudados em língua dos sinais emergentes, em língua dos sinais institucionais e comunitárias. Então, eu não estou falando de Libras, nem de LSF. O meu ponto de vista é mais sobre LS, língua dos sinais, e o funcionamento do apontamento em geral. Então, aqui é importante essas precisões terminológicas. Justamente, o que são línguas dos sinais emergentes? São línguas que emergem antes de falarmos de processos de institucionalização, comunidade. Ou seja, a gente sabe que entre 90% a 95% de crianças surdas nascem de pais ouvintes. Então, sempre há um recomeço, uma quebra de comunicação e um recomeço de tentativa de comunicação pelo corpo. Então, hoje, as línguas sinais emergentes são um campo de estudo desde 2000. Eu comecei a estudar em 98, 99. Então, 2000, hoje, desde 2010, cresceu muito esse campo de língua de sinais emergentes no mundo. Então, as línguas dos sinais emergentes, que a gente pode situar na zona rural ou nas zonas urbanas, são línguas de sinais criadas, praticadas, né, por indivíduos surdos, vivendo em ambiente exclusivamente ouvinte, sendo criança ou adulto, porque a criança pode crescer e continuar usando esse sistema, e eles não têm ainda contato com a comunidade. Às vezes sabe que tem surdo, mas não há contato com a língua dos sinais comunitária
a língua de sinais institucional e acadêmica. Então, dentro das abordagens que eu vou utilizar, é importante essa palavra enunciado e enunciação, porque vem das abordagens funcionais da linguística. Então, enunciado é o ato individual de utilização da língua pelo falante. Então, ao produzir um enunciado num dado contexto comunicativo. Então, por exemplo, aqui agora eu estou fazendo um monte de enunciado. Estou falando, o nosso contexto é esse, estamos aqui na Unesp hoje, no dia 26. Isso é um contexto. E, a partir daqui, várias referências podem ser. Quando eu falo, o ano passado, esse ano passado é em relação a agora. Né? Então, essa questão da importância do contexto e do momento da enunciação. Não vou dar aula, mas isso aqui tem que ficar um pouquinho claro. E enunciado é essa dimensão material. Inclusive, está tendo 2 tipos de enunciado aqui agora. Em língua vocal, em língua dos sinais, em inglês, porque está tendo a tradução. Então, tem o enunciado que eu estou produzindo, mas que está sendo passado em várias outras línguas. Então, o mesmo enunciado em várias formas linguísticas. Então, a gente está na dimensão oral aqui, mas pode ser também enunciado e escrito. Né? E outra palavra importante é o deítico, que são elementos estudados na linguística. E o deítico são elementos linguísticos, né, que sem valor referencial, porque a gente não pode atribuir a um deítico isso quer dizer isso, porque ele vai mudar em função, em relação ao enunciado, em relação ao tempo, ao espaço, aos sujeitos e às circunstâncias diversas. Então, o exemplo mais simples é eu. Se eu digo eu, agora sou eu. Mas se a Alessandra diz eu, aí não sou mais eu, é ela. Então, os pronomes são assim os elementos deíticos mais claros para se compreender. E vocês vão ver que o apontamento é a mesma coisa. A gente vai ver exemplos. E outra coisa também importante é essa terminologia que a gente usa na França, que é as transferências. Né? As transferências, que em inglês é role shift. Eu não sei como é que se fala em português. Essa capacidade em língua dos sinais que a gente tem de entrar dentro dos papéis dos sujeitos dos enunciados. Que em língua de sinais é muito forte isso, essa capacidade de transferência do enunciado e do enunciador e do locutor. Que isso faz parte da gramática da língua dos sinais. Né? Então, em língua dos sinais, enunciados com uso de proformas, que a gente vai ver exemplos, e ações. Então, o locutor se torna o sujeito do enunciado, que é muito forte em língua de sinais, isso em qualquer circunstância discursiva que a gente vai ver. Então, tá, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro, porque eu vou utilizar sempre essas palavras na fala. Então, muito rapidamente, eu vou botar aqui 3 abordagens teóricas e a maneira que a referência é considerada. Né? Se a gente for rapidamente no estruturarismo de Saussure, né, que é o pai da linguística, nos escritos naquele momento que eles estavam tentando configurar ali, tirar a língua como objeto de estudo, a referência não foi pertinente naquele momento. Não, então, vamos ter que tirar a referência para entender a relação entre o signo e o significante. Né? Então, a língua foi considerada como um sistema de valores e de diferenças antagônicos. Vamos ver como é que funciona. Aí foi o nascimento da fonologia, da fonética. Eu não vou entrar no detalhe. E a referência e o signo eram desconectados. Então, é importante saber que quando a gente está numa linguística baseada dessa época, era assim, e as coisas foram evoluindo diferentes dos pontos de vista. No gerativismo, a gente sabe essa escola que fez força aí durante muitos anos, muitas décadas, também a referência não era pertinente. E a língua era também um sistema, mas no sistema de comunicação quase matemático, binário, né, a questão da linguagem inata,
e todo esse módulo da linguagem, que inclusive eu acho que isso contribuiu muito à emergência da linguagem computacional. Então, foi extremamente importante, né, descobrir que o módulo da linguagem no cérebro e toda essa questão do sistema matemático quase, né, e o uso e o contexto não eram pertinentes também nessas abordagens. E, paralelamente a tudo isso, sempre houve a linguística funcional, né, de funções, são vários linguistas no mundo, cito Martinet, Benveniste, que são linguistas franceses, que sempre tentaram não desconectar, né, referência e forma, né? Então, a forma pode emerger da função, do uso. Então, uso, referência e oralidade são pertinentes na linguística funcional. E o que é importante, que como o uso ele é pertinente, então as línguas orais, a oralidade, tanto a oralidade de fala vocal como a oralidade de língua de sinais, que a língua de sinais é uma língua de oralidade, muito mais, nasceu da oralidade, do face a face, né? Que permite o uso do corpo, da gestualidade, até na língua vocal também, os trabalhos da Alia Morgenstein sobre a aquisição, a emergência da língua, mas também o corpo que fala junto com a fala vocal. E a questão da iconicidade, que pode entrar tranquilamente nessa abordagem sem ser excluída. Então, aqui, o meu trabalho vai estar posicionado muito mais aqui na linguística funcional. Ok? Então, dentro da construção da referência como elemento linguístico, o que é interessante saber é que não é unicamente ligado à língua de sinais, que vai usar muito o apontamento, né? Existem vários estudos sobre a questão da linguística geral e a construção da referência nas línguas em gerais. Então, eu estudei muito, eu li bastante sobre isso. Então, aqui, por exemplo, eu trabalhei com o Jacobson, em 1956, que ele tem textos maravilhosos sobre a questão dos deíticos, textos teóricos, né? E tem uma pesquisadora francesa que eu também li 3 livros que ela fez sobre as interações, e ela fala muito dos elementos deíticos. Então, o deítico é um elemento linguístico complexo, que tem significação própria dentro do uso da língua, e pode ter uma multiplicidade de significações dentro de contextos variados. Então, sempre a importância de tomar em conta essa questão dos 2 planos, né? O plano da enunciação, esse plano que estamos aqui falando agora, e o plano do enunciado, ou seja, tudo o que está sendo dito. Então, isso é uma coisa muito importante, e essa distinção pode ajudar bastante na análise da língua de sinais, como foi o caso das pesquisas que a gente começou a fazer na França. Então, as áreas referenciais de base é a questão do sujeito, que pode ser animado ou não animado. O espaço e o tempo. Então, aqui, você pode botar... a gente agora vai entrar no apontamento, né? Foi só uma breve introdução para saber que a questão do deítico, esses elementos de construção de referência, é muito estudado na linguística em geral. E agora a gente vai focalizando no ponto da conferência, que é a questão do apontamento como elemento deítico. Mas se a gente vai... Você pode apertar ainda, acho que Se a gente vai na questão da base, o apontamento é o primeiro gesto referencial de construção de sentido do ser humano. A criancinha já, com 7 meses, ela já vai começar a fazer essa extensão do corpo, e essa mãozinha, o dedo não vai ser assim, mas vai ser assim, dessa forma. Inclusive, a forma também se a gente vai na arte, né, do quadro de Michelangelo, quando
o Adão contacta Deus, né, que tem na Capela Sixtina em Roma. E é lindo esse quadro porque o pintor ele não fez isso. É realmente uma mão quase de bebê, aquela mão do Adão. E é super lindo, é um apontamento que é quase o braço inteiro que aponta. Então, é o primeiro gesto de criação de referência. Quem tem criança sabe, entendeu? Não é próprio da comunidade do surdo ou da língua de sinais, mas o corpo fala. E o primeiro gesto é o apontamento, em todos os sentidos, né? Então, é um gesto assim que a gente pode dizer que é banal, mas se a gente vai olhando ele de perto, ele é um dos gestos mais complexos que existe no nosso corpo como elemento de comunicação. E isso está em tudo, né? Você pode passar? Aqui é uma coisa bem simples, porque quando eu começo a estudar as coisas, eu fico estudando o tempo todo. Aí, o ano passado, eu vi simplesmente França-Brasil, aí eu estava no avião, aí comecei a ver o que é que eu vejo, aí eu gosto de Turma da Mônica. Eu falei, eu vou assistir um desenhozinho da Turma da Mônica. E aí eu comecei a assistir, eu comecei a contar o tanto de apontamento que eles faziam. Eu falei, gente, mas quanto apontamento? E eu já vim fazer, o ano passado, uma palestra sobre isso. E aí eu fiquei impressionada que... Você pode clicar só mais uma vez? Num episódio de 8 minutos, eu comecei a contar e teve 55 apontamentos. Eu falei, gente, é incrível como que tudo está realmente dentro da visão humana, da comunicação, e porque essas historinhas encantam a gente, porque é muita oralidade, e os criadores dessas histórias, eles colocam, né, as expressões do rosto. Isso é um campo que tem que ser estudado ainda na animação, como na animação se coloca o gesto e as expressões. Aí, se você bota... Eu não vou fazer pesquisa, mas olha só, botei aqui as imagens, todos os apontamentozinhos deles, as expressões do rosto, um apontamento com o olho fechado, o apontamento com o olho... É super interessante, porque na tradução vai dar cada coisa diferente, e o apontamento, porque eu não pude ver o que eles estavam falando, mas bem interessante, por que é animado e por que dá o sentido, e o apontamento ali ele tem sentido. Então, eu acho assim, que nesse momento de era visual, muito vídeo, muito filme, tem muita coisa a ser feita dentro de corpos ligado a criação visual. E para os surdos também seria super interessante. Então, dentro dos estudos dos valores funcionais do gesto de apontamento, antes dos estudos de línguas de sinais, paralelamente, sempre houve estudos do gesto como apontamento em geral, né? Por exemplo, na questão dos gestos coverbais, quando o ouvinte fala e usa o corpo, então tem todos esses gestos de apontamento. Então, aqui eu cito alguns autores com os quais eu trabalhei, que são referências, né? McNeill, Kendona e Calbris, na França. E o trabalho também, que já vem de bastante tempo, desde os anos 80, 70 mesmo, sobre gesto e aquisição da linguagem da criança, que eu pude ler e trabalhar com alguns autores. E a gente tem aqui a Alia, que trabalha com isso já desde bastante tempo, que ela vai poder também falar na fala dela. E outros estudos que foram, para mim, muito importantes, foram estudos em aquisição da língua 2, língua segunda. E tem um estudo de uma pesquisadora holandesa, eu acho, Marianne Gilberger. Ela fez um trabalho magnífico em classes de ensino de língua segunda. Então, aprendizes franceses de línguas do holandês ou do inglês. E ela estudou todas as estratégias comunicativas gestuais pelos alunos. Porque quando a gente não sabe uma língua e vai aprender uma língua estrangeira, o corpo vai falar. E o que os estudos dela mostram que é bem diferente do que acontece nos gestos coverbais, porque quando a gente fala e sinaliza e usa o corpo, é como se o gesto dependesse da palavra. Enquanto que quando a gente quebra a palavra, a gente não tem mais e está aprendendo uma nova, mas a gente não tem ainda toda a bagagem daquela língua, o corpo vai se expressar.
E aí o que ela mostrou nesse livro dela, super interessante, que mesmo ouvinte, no momento em que a língua não está ainda pronta, o que acontece? O corpo vai vir à tona, né? Então, a produção gestual que ela observou, ela é menos submetida à estrutura da língua vocal. Porque ele não vai estar mais usando a língua que ele sabe, vai estar aprendendo uma língua que ele ainda não conhece. Então, o corpo vai tentar construir estruturas. Então, a pesquisa da Mariana é muito interessante, que ela mostra essa questão, que mesmo nós, ouvintes, em situação que não usamos a língua vocal, quando devemos usar o corpo para construir o dizer, a gente vai construir já estruturas. Então, ela viu bastante estratégias inovadoras em interação. Então, claro, o apontamento, algumas das funções, ele permite construir referências físicas. Não, na hora que a gente não tem uma palavra, você vai apontar para é isso, vai apontar. Mas também ela viu apontamentos de natureza abstrata e anafórica. Ou seja, a pessoa era capaz de criar algo aqui e depois apontar para esse espaço que não tinha nada a ver com o real, que é coisa que a gente vai estudar em língua de sinais. Então, apontamento também combinado a gestos icônicos e também gestos espacializados e retomados por apontamento. Então, já um uso bem estrutural do apontamento antes de adquirir aquela língua que estava se aprendendo. Então, o trabalho da Marianne Gilbert é muito importante em aquisição. Como falamos aqui, essa comunhão de áreas, de saber que existe língua de sinais, mas existe também os estudos do corpo que fala também do ouvinte, em geral. Então, nesse ponto, a gente vai ver essa questão do ponto de vista semiológico. Então, o impacto do corpo como canal visogestual de comunicação e linguagem. Então, o que vai acontecer é que, às vezes, quando a gente está na língua vocal, falando, os gestos vão acompanhar a fala, a palavra vocal. Então, é como se tivesse assim, uma relação de dependência. Mas, a partir do momento que não há relação de dependência, e que a palavra vocal ela é mais desativada e o corpo ativado, mesmo no ouvinte, pode acontecer essa emergência de estruturas, podemos dizer, semântico-sintática no uso do corpo e, notadamente, do apontamento. Então, o apontamento linguístico ele vai permitir a questão da referência, sujeito, tempo e espaço, como a gente falou antes. Então, quero apresentar aqui a minha ancoragem teórica. Eu trabalho com uma abordagem francesa de um linguista que se chama Cuxac. O sinal dele é esse. Então, o Christian Cuxac é a referência na linguística francesa da língua de sinais. Existem várias equipes de linguistas na França, mas Christian Cuxac ele foi um pioneiro, começou nos anos 80 a trabalhar sobre a língua de sinais. E o trabalho dele ele fez uma descrição bem minuciosa da língua de sinais francesa a partir da produção de língua em discurso e análise de corpos vídeo autênticos. Então, eu sempre falo, eu vou falar aqui nos cursos que vão ser ministrados na semana, sobre a França como um país pioneiro do que a gente hoje chama linguística de corpos. Hoje está todo mundo falando da linguística de corpos de dados autênticos. E a França foi pioneira, porque Christian Cuxac começou realmente em 1980, já nessa vertente. E ele construiu uma abordagem teórica própria, baseada
na especificidade do canal visogestual e da iconicidade da língua dos sinais. Então, ele baseia a teoria dele na questão da língua dos sinais como língua de face a face, porque a teoria dele foi nos anos 80, 90, e naquela época, a língua dos sinais ela não era vídeo, não havia língua dos sinais vídeo. Hoje está começando a se distinguir a questão da língua dos sinais de oralidade e a língua dos sinais vídeo, que são já duas vertentes. E a questão da iconicidade das línguas dos sinais, que deve ser colocada como princípio fundador e estruturante das línguas dos sinais. No quadro da função referencial e no quadro da especificidade da modalidade visogestual. Então, o que é importante nessa teoria é o canal. O canal visogestual é diferente do canal áudio-vocal, porque esse canal vai utilizar o corpo, o movimento. Na verdade, os órgãos produtores dessa língua, eles são completamente abertos. Enquanto que a língua vocal, tudo é fechado, é embutido. Eu estou falando aqui agora, tem muito músculo trabalhando aqui dentro. Muito músculo. Mas eles estão trabalhando completamente de maneira embutida. Eu não vejo meus músculos. Então, está saindo aqui uma produção vocal pelo ar, e a língua ela é linear. Eu não estou podendo falar duas palavras ao mesmo tempo. O canal áudio-vocal ele constrange mais. Enquanto que o canal visogestual, o fato de os órgãos, os músculos serem visíveis e utilizar o espaço e a tridimensão e mesmo a quadridimensão do espaço, isso dá estruturas completamente diferentes que a gente pode tentar ver nas línguas dos sinais. Então, o canal provoca o impacto na estrutura da língua. E a questão da iconicidade é outra especificidade francesa. Inclusive, a gente fala a teoria da iconicidade da França, que foi desenvolvida pelo Christian Cuksak e equipe. Então, a iconicidade é algo que é na fundação semiológica e estrutural do canal visogestual. E a iconicidade é baseada na praxis. Praxis, a questão da percepção e da prática do corpo. Já a criança, quando chega ao mundo, ela já vai estar experimentando o mundo pelo corpo. Ele vai apontar, criando pelo corpo. Ele vai tentar imitar o mundo. Então, a imitação é a base da iconicidade. Só que aí, quando a língua dos sinais começa a emerger, há esse tronco comum, que é o canal visogestual, a percepção, a cognição visual, a questão da língua de face a face. Aí depois as línguas dos sinais vão se especificando, né? Sobretudo com a questão das lutas, da reconhecimento da comunidade, da língua dos sinais, as línguas dos sinais vão se especificando. Mas a iconicidade não desaparece, é o que fala essa teoria. A iconicidade vai se estruturar e vai se tornar uma iconicidade de formas. Que eu não vou entrar no detalhe hoje, que hoje a gente vai ficar mais na referência. Então, para explicar um pouco essa questão do uso das línguas dos sinais emergentes, você pode voltar um pouquinho? Só voltar. Isso. Nessa abordagem semiológica, a gente propôs uma abordagem da gênese, né? Como que as línguas dos sinais emergeram? Então, nós situamos o primeiro passo evolutivo é quando nasce uma criança surda no ambiente ouvinte, que é o caso mais clássico. No momento que a criança nasce, já pode haver a possibilidade de uma comunicação visogestual. Mas tudo vai depender do ambiente familiar. Claro que é sempre um choque para uma família ouvinte quando tem uma criança surda. E é esse momento que é fundamental. Como que a família vai ver aquilo? Ou a família vai ser o choque e vai dizer, eu não vou conseguir comunicar, e vai cortar. Ou a família vai tentar
entrar nesse modo de comunicação videogestual. E dali pode emerger uma língua de sinais emergente. Mas depende muito do ambiente familiar. E depois, no tempo, a gente já viu que... Pode botar? Que na história dos surdos da língua de sinais, antes de criarem as escolas, os surdos se encontravam por acaso. E dali eles viram que eles eram semelhantes e criavam línguas de sinais que a gente chama microcomunitárias, que até hoje tem várias no mundo, que não são institucionalizadas ainda. E aí há, depois, as línguas de sinais que começam a entrar em contato mais no nível institucional. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode situar a emergência da língua de sinais institucional com a criação do INES, né, no século XIX, que foi dali que começou a juntar os surdos dentro de um contexto educativo. Mas a questão que a gente se coloca, e antes daquilo? Como é que os surdos viviam? O que aconteceu? Ninguém sabe. A gente não sabe se existe dados. Na França, existe dados de uso da língua de sinais antes da criação das escolas. Então, o que a gente diz hoje, todos esses registros de língua, a gente encontra agora ainda no mundo. Então, por exemplo, você pode... o estudo dessas línguas de sinais aqui, ela permite de estudar as primeiras etapas de constituição de todas as línguas de sinais. Você pode passar? Então, aí, nessa abordagem, a iconicidade é o princípio fundador e estruturante das línguas de sinais. E a questão foi que, quando as línguas de sinais precisaram ter sido reconhecidas, nós começamos daqui, nos anos 60. Então, a gente não podia nem imaginar que isso existia, porque tinha que primeiro fazer existir isso. Só que agora, como a maioria das línguas de sinais do mundo tem reconhecimento oficial, aí a gente pode resgatar as raízes das línguas de sinais. É o que a gente tem feito lá na nossa equipe de pesquisa na França. Então, a gente vai entrar mais no foco da questão, que é a questão do apontamento. E alguns estudos, desde os anos 90, já foram feitos sobre o apontamento em língua de sinais emergente. Um dos primeiros estudos foi com as famílias ouvintes com crianças surdas, feito nos Estados Unidos, pela pesquisadora Suzanne Golding-Meadow. Então, ela teve 2 artigos onde ela trabalhou o uso do apontamento, e ela indicou que as crianças usavam, né, o apontamento para indicar objetos presentes e não presentes, indicar também locativos arbitrários, para representar uma entidade ausente, e também o uso metalinguístico. A criança, 2 em 3 anos, já fazia o uso do apontamento, apontando para um sinal. Então, ela tem um exemplo que eu sempre cito nas conferências, que ela fez a filmagem nas famílias. Aí tinha uma criança de 2 anos e meio que pediu um boneco de pelúcia. Exatamente, foi o Mickey que ela pediu. Ah, não foi o Mickey, foi um pato, um patinho Donald. E a criança fez isso. A boca fez esse sinal e o apontamento aqui. Então, ela fez isso. E aí, a pessoa que estava do lado, brincando, deu o Mickey, não deu o pato. E quando ela fez isso, a criança fez isso. Ela fez isso. Então, é um apontamento muito complexo para uma criança de 2 anos e meio. Porque ela apontou para a boca, que a boca era um sinal. Eu não quero isso, eu falei o pato. Eu disse o pato. Então, esse apontamento é um apontamento muito complexo,
um apontamento metalinguístico. E uma criança, né, de 2 anos e meio é um exemplo muito falante do corpus dessa pesquisadora. Teve outra também pesquisadora que trabalhou com as crianças e ela propôs uma classificação de deíticos concretos, ou seja, apontar para aquilo que está presente. Deíticos como classe, apontar, mas para generalizar. E deíticos distantes, apontar para aquilo que não está presente. Isso no caso das crianças, né? Aí você pode passar. Aqui foram outros estudos, mas a língua de sinais emergente, quando ela pôde se desenvolver no adulto. Aí teve pesquisas que foram feitas nesses anos, em 73, 92 e 2002. Qual a função do apontamento? Então, esses pesquisadores indicaram que o apontamento, primeiro, indica objetos, lugares e pessoas. Esse pesquisador, Yau, ele diz que o apontamento é o elemento de base da criação lexical nas línguas de sinais emergentes que ele estudou. E esses 2 pesquisadores indicaram que o apontamento tem funções referenciais, lexicais ou gramaticais. E claro que o apontamento também foi bastante estudado nas línguas de sinais comunitárias, né? Aqui eu vou passar rápido. Ali tem algumas referências de pesquisadores que trabalharam sobre apontamento. E todos eles falaram que, em língua de sinais comunitária, o apontamento tem um funcionamento, uma função altamente linguística. E no caso das pesquisas na França, no quadro do professor Cuixac, porque ele trabalhou muito direto com corpus autêntico, ele observou que o apontamento ele ia em par com o olhar. Então, lá na França, existe essa especificidade que o foco ele é colocado no duo, né, nos 2, entre olhar e apontamento. O apontamento não trabalha sozinho, ele trabalha com a direção do olhar. Então, a gente pode falar de apontamento manual e ocular. É uma especificidade bem francesa, já desde os anos 2000, que se fala do olho e apontamento, que trabalham como elementos gramaticais. Então, a direção do olhar, que propôs Christian Cuixac, ele vai distinguir a mudança de quadro de referência discursiva. Então, é o olhar que vai distinguir o que o locutor está querendo dizer, onde o locutor está se situando, se ele está se situando no sujeito do enunciado ou no sujeito da enunciação. Então, assim, é bem complexo, toda essa questão do uso do olhar. E quando a gente aprende a língua de sinais, pouco se dá atenção ao parâmetro do olhar. Mas o parâmetro do olhar, ele é gramatical nas línguas dos sinais. Então, o aluno que está aprendendo a língua de sinais e que não consegue compreender o funcionamento do olhar, ele não está ainda nas línguas dos sinais. Ele vai estar nos sinais, mas não no funcionamento gramatical das línguas dos sinais. Então, Cuixac, em 96 e 2000, ele já fez todo, com análise, baseado na análise de corpus autêntico dos surdos, ele viu que a direção do olhar tem várias funções, né? Quando ele está direcionado ao interlocutor, ele vai garantir a gestão da interação, ele vai identificar o sujeito do enunciado, da enunciação, eu, e o destinatário, você e os outros. Ele vai ser utilizado também para ativar as zonas do espaço. Então, antes de colocar um sinal no espaço, o olhar já vai ativar aquele espaço. Ele vai trabalhar também com a determinação entre geral e específico. Ele vai ativar funções metalinguísticas. E ele vai mostrar também quando que o sujeito vai estar no estado de transferência, de role shift. Então, é muita função do olhar.
Então, aqui tem um exemplozinho que eu vou dar dessa função, por exemplo, da determinação, né, no caso do olhar. E é interessante a gente ver a produção em língua de sinais, depois a tradução. E na tradução fica sempre perfeito, porque tem um trabalho antes. Aqui é um conto do Pinóquio, contado pelo artista Nelson Pimenta. E ele fala, naquela noite, uma estrela apareceu, né, naquela noite. E quando ele fez naquela noite, ele colocou todo o olhar dele para esse lado, e o olhar que permitiu a tradução de naquela noite. Então, ele criou uma referência e foi o olhar. Ele não apontou para criar aquela referência. Eu vou ver se eu tenho um vídeo. Você pode tentar ver? Ah, não, você volta lá. Uhum. Então, aí você faz aqui e aperta no vídeo. Então, vocês veem que ele transferiu todo o que ele queria naquela noite. Então, ele fez isso, uma noite estrelada, e o olho que permitiu a determinação, que era uma noite específica, e não era uma noite qualquer. Então, é o olhar que determina. Aqui a gente vai ver outros exemplos, né? Por exemplo, o apontamento, ali foi olhar. Agora, o apontamento ele vai ter função pronominal, pessoas, lugares, objetos, anafóricos, então, sinais atribuídos a uma zona de espaço ou a um sinal, e determinantes também, que vai especificar o referente, né? Como funções de artigo. Então, o apontamento vai ter muita função que a gente tem em língua vocal, como artigo, determinante ou indeterminado, né? Então, aqui eu tenho um exemplo que eu tirei de corpus. Aqui foi um encontro que teve, é um vídeo de internet, de um encontro que teve em Campina Grande, e é interessante que teve já muito apontamento nesse videozinho. Então, ele está falando aqui, esse seminário de Libras que tem por tema. Então, na linha do discurso, ele vai fazer esse apontamento. Ele vai fazer tradução desse seminário. Então, esse seminário. Aqui é um corpus de língua de sinais alemã. E aqui ele vai estar contando uma história, narrando uma história, onde ele vai dizer, o referente é uma vaca, ele vai dizer a vaca. Essa vaca, né? Você pode botar? Então, porque ele está contando uma história, essa vaca aqui, e ele faz vaca lá. Você pode fazer de novo? Então, isso é típico de língua de sinais. Quando a gente conta uma história, sempre vai estar o sinal e em seguida uma localização, mas para indicar que não é qualquer referente, é aquele do qual eu estou falando. E aqui eu tenho mais um exemplo do mesmo... Pode clicar mais uma vez? Do mesmo conto. Esse apontamento é super importante, porque ele fala, naquela noite apareceu uma fada. E aí, a fada, na tradução, a fada, então é uma retomada anafórica. Então, se não houver esse apontamento, não poderá haver a determinação, que não é qualquer fada, é essa fada que apareceu. Então, o apontamento que vai permitir a questão da anáfora, né? Inclusive, o intérprete falou, ela, a fada, né? Você pode apertar mais uma vez? Então, aí esses exemplos, basta
ver um corpus de línguas sinais, começar a contar apontamento, e a gente vai ver o funcionamento linguístico, né, das línguas sinais comunitárias. Então, outras funções, né, que foi enumerada pela pesquisa de Christian Cuisack, os apontamentos também têm funções modais e enunciativas, introdutores temáticos. Então, quando o surdo vai começar um discurso, ele às vezes começa com um apontamento. Mas é um apontamento que não vai apontar para nada, mas é o início de algo. Introdutor temático. E outro uso bastante do apontamento é a questão da enumeração e coordenação. Índice de coordenação e de enumeração. Então, é só observar o intérprete que a gente vai ver, às vezes, em primeiro, e segundo, terceiro, e aí a gente vai fazer esse apontamento. Isso é usado demais em língua de sinais, no discurso em língua de sinais, a questão do índice de coordenação para fazer apontamento. Isso é sempre. Então, aqui tem um exemplo, né, que ele estava ali, olha, nesse colóquio vai ter pesquisadores, professores, intérpretes, tudo foi feito através do apontamento. Então, essa questão da anáfora, né, essa retomada anafórica que a gente vai encontrar em todas as línguas, o apontamento ele é o elemento que proporciona essa função. Na hora da fala dos convidados da mesa, eu fiquei olhando o intérprete, fiquei já vendo os apontamentos, e teve um momento em que teve a fala do primeiro, era o reitor, não era o diretor. Ele falou assim, isso é fundamental. Fundamental em quê? Ele falou em português, né? Isso é fundamental. Fundamental em quê? E o intérprete, super interpretação, eu estava, uau. E ele estava realmente na verdadeira língua de sinais, ele não estava, né, palavra por palavra. E aí ele fez, isso é fundamental, inclusive o professor, o diretor estava falando com bem ênfase, né? Isso é fundamental. Fundamental em quê? O intérprete fez fundamental bem grande. Aí depois, fundamental em quê? Isso é fundamental. Aí, fundamental em quê? Teve o apontamento. Ele não usou a palavra duas vezes, ele só guardou o sinal. Isso é fundamental. Fundamental em quê? Então, foi o apontamento que permitiu a retomada, que na língua falada falou duas vezes. Isso é fundamental. Fundamental em quê? E na língua sinais não foi necessário. O fundamental ficou parado, só foi um apontamento. Analiso até os intérpretes. Também, na outra fala, falou temos que avançar nas pesquisas, né, das línguas de sinais. Aí teve também, o intérprete fez, né, avançar na pesquisa de línguas de sinais. Não, ele já tinha feito línguas de sinais, depois nas línguas de sinais. Então, é muito interessante esse uso. O intérprete, ele é competente nas duas línguas. Então, é bem interessante de ver a capacidade que há de ver a formulação na língua de sinais, e não traduzindo sinal por palavra. Então, aí eu vou passar agora para alguns exemplos bem interessantes que eu trabalhei, que eu fiz uma parte da minha pesquisa ligada ao uso do apontamento em línguas de sinais emergentes. Então, vamos mostrar alguns exemplos. Eu mostrei para vocês antes as funções que foram retiradas dos estudos do professor Cuisack, que ele trabalhou com muitos vídeos, e depois eu utilizei essas mesmas funções para observar se elas são presentes ou não nas línguas de sinais emergentes. Ok? Então, eu vou mostrar rapidamente 3 línguas de sinais que eu estudei em 2004, que foi o final do meu trabalho de tese. Eu trabalhei com 3 famílias brasileiras, 3 pessoas surdas adultas, mas que viviam em ambiente ouvinte e que usavam a língua de sinais própria. Então, aqui são os metadados, né? Todos são famílias originárias do Nordeste, que eu encontrei em Brasília, tinham migrado para Brasília. Eles nunca foram escolarizados, nunca fizeram reabilitação de fala, nem aprenderam Libras. E só utilizavam a sua própria língua gestual,
com o ambiente ouvinte. Pode passar? Então, nesses corpos com que eu trabalhei, eu fiz entrevistas, né? E cada corpus eu analisei 15 minutos de cada um, mas tudo muito em detalhe. Traduzi tudo, né? Transcrevi tudo. No total de 46 minutos. Transcrevendo todo o discurso, eu tive 3.074 sinais, em geral. E desses 3.074 sinais, 764 eram apontamentos. Eram muitos apontamentos no discurso desses surdos, e eu falei, bom, eu tenho que observar toda essa quantidade de apontamentos, elas têm lógica ou não? Aí foi o que eu tentei observar em função das categorias que foi proposta pelo professor Kwiksak. Então, o que aconteceu? Eu encontrei, desses 700 apontamentos, eu consegui colocar em 4 categorias, né? Deíticos, anafóricos, nominal e locativo e discursivo, introdutores temáticos, né? E aí elas foram se tem os valores e depois a categoria, né? Aí tinha deítico de pessoa, né, que a gente vai encontrar em toda a língua de sinais, deíticos demonstrativos, próximos, afastados e muitos longes, e deítico segundo, que é um apontamento que você vai criar, que a gente vê bastante em língua de sinais, no espaço de sinalização. Aí agora o que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas categorias que eu tive estudar, que eu tive a possibilidade de estudar. E o que é interessante aí é que dessas 700 e alguns apontamentos, eu pude fazer também essa visualização, né, dessa repartição da ocorrência de apontamento por categoria funcional. Então, deu mais ou menos isso. Aqui é o Ivaldo, um senhor de 56 anos, o Jô, um rapaz, e a moça, que eu trabalhei. Desculpa. Você pode passar? Então, o que aconteceu? Como propôs Christian Kwiksak, já está terminando. O olhar determina e identifica a identificação do interlocutor dentro da situação de enunciado. Então, aqui, ele olhando para ela é interlocutora. E ele apontando para ela, ele está fazendo o pronome você. Ele olhando para ela e fazendo isso, eu. Então, essa questão que o olhar é importante na relação de determinação do referente. Aí você pode passar a próxima. Aqui, ele está olhando para mim, mas está fazendo isso. Aí já é ele. Se o olhar dele estivesse ali, aí era você. Olha como o olhar é importante. Então, o olhar que determina na questão da interação face a face. E no caso aqui, ela estava olhando para mim e fez assim. Nós. E no caso aqui, o apontamento também tem essa questão do deítico demonstrativo a valor lexical. Então, por exemplo, aqui, esse exemplo aqui, ele faz isso para dizer relógio. Na ocorrência, o relógio está na mão dele, mas se não tiver relógio, também vai poder ser relógio. Então, por exemplo, vai ter exemplos como em língua de sinais comunitária, céu, o apontamento para o céu, Deus, hora, roupa, a gente aponta para a roupa. Então, é o apontamento lexicalizado que a gente vai poder chamar. E aqui é os deíticos demonstrativos. Aqui é um vídeo que a gente vai ver, ele vai fazer 2 apontamentos referenciais para construir o enunciado que ele vai querer falar. Você pode botar? De novo?
Então, aqui ele, ó, aqui eu faço vitamina de banana para ele engordar aqui na cozinha. Ele aponta para a cozinha. Né? Você pode ir passar o próximo. Então, aqui são um apontamento e aqui outro apontamento referencial para construir o enunciado dele. Então, nessas línguas de sinais, os surdos utilizam muito o contexto para estar indicando e depois fica muito fluido, né? Por isso que eles podem comunicar rapidamente, sobretudo com o ambiente ouvinte, porque o referencial está presente. E aqui ele tá contando, é um deítico demonstrativo. Tem a televisão do lado, que está longe, mas ele vai estar contando, falando sobre qualquer... É um tema bem falado aqui no Brasil, questão da violência. Mesmo eles conversam sobre isso, aí ele falando que a violência estava aumentando lá no Distrito Federal. Ele falava, os jornalistas vivem falando. Aí ele vai olhar para a direção da televisão, a gente vê que o olho dele está do lado, e ele vai dizer, lá, eles falam lá. Mas é o olho que está ligado também à referência. Você pode botar? Acho que tem um vídeo. De novo? Os olhos estão no mesmo lugar, eles não... Isso, aí você pode passar? Aí aqui está mais cortado, é lá, o olhar, vocês podem ver, a todo momento o olhar está direcionado para aquele referente. Então, a tradução ficou, os jornalistas dizem na televisão, mas na televisão está ligado com a construção do referente. Aqui, mesma coisa, ela vai falar também de televisão, e ela vai fazer o sinal aqui e apontamento. Você pode botar? Então, ela faz. Pode avançar? Então, ela faz isso, a televisão. Aí ela está usando ali o que ela tem perto para poder indicar o referente que ela quer falar. Aqui é a mesma coisa, ele vai falar, só que aqui é um deítico afastado. Ele vai falar que ele gosta de dançar no bar, mas o bar não é presente. Mas ele vai fazer um apontamento, lá no bar que eu danço. E sempre, às vezes tem essa construção que a gente chama de sanduíche, apontamento, sinal, apontamento. Você pode botar? Ele fez tac, tac, tac. 2 apontamentos. Pode passar para... Essa construção eu encontrei várias vezes, né? Lá onde se dança, é que eu vou. Então, é lugar onde se dança. Então, bem rápido, vocês viram, tac, tac, tac. E essas línguas, elas usam mesmo esse tipo de construção. Aqui já é mais complexo. Aqui vai ser mais como a gente já vai encontrar em línguas sinais comunitária, que evoluiu, né, no grupo, que é a utilização do espaço. No caso aqui, Valdo está falando que o irmão dele tem várias casas. Tem várias casas. Então, ele vai utilizar o que eu chamei de pluralidade dispersada. Ele vai fazer casa, ativar o olhar e casa em todos os lugares. Mas as casas não estão ali. Mas ele criou ele criou já essas referências segundas, nesse espaço aqui. Então, aqui decorticado, para vocês verem, 10 casas em diferentes lugares. Aqui eles podem passar essa, porque a gente tem só 5 minutos. Pode passar. E esse aqui é o enumerativo, que é, para terminar, ele aqui é interessante porque ele está contando que ele é vendedor ambulante e ele tem concorrente. Aí ele vai situar esses concorrentes no espaço. No espaço do lado dele. Você pode botar? Então, eles são 3, eu lá e os 2. E aí depois ele vai continuar contando sobre o que vai acontecer no discurso dele nessa relação. E aí ele vai fazer a frase... aqui está decorticado, 2 posições do espaço, apontamento enumerativo, esse aqui, e depois eu, e depois os deíticos segundos.
E aqui ele fez uma construção, né, uma relação semântico-sintática, uma gramática especializada, que a gente encontra já em língua de sinais emergente. Você pode botar o vídeo? Acho que você tem que clicar no vídeo. Ele vai funcionar. Então, não sei se vocês entenderam esse enunciado. Pode voltar? Ele fez o sinal de punir, mas ele não falou assim, Deus vai punir. Ele fez, Deus vai punir. Então, antes, ele já tinha localizado os dois. Então, ele usou duas porções do espaço, que ele já tinha localizado antes, para conjugar o verbo. Então, na tradução, você vai ver, Deus vai punir eles, porque, bom, coisa de concorrência de... Aí você pode passar. Aí aqui é bem interessante essa construção dele, que ele utiliza o espaço semantizado já, que a gente vai encontrar em línguas de sinais comunitárias. E nas línguas de sinais emergentes já existe esse tipo de construção. Aí, para terminar, você pode avançar. Então, aqui é para concluir o que eu pude observar. Nas línguas de sinais emergentes, o olhar e o apontamento são operadores funcionais, né, da construção da referência, da mudança do quadro de referência discursiva e da construção de relações gramaticais e sintáticas. Então, existe o espaço da interação, que a gente vai poder utilizar objetos, lugares, pessoas presentes, o espaço não referencialmente presente, mas que eu vou poder apontar até geograficamente, e o espaço construído, como foi o caso desse exemplo que a gente viu sobre Deus vai punir eles. São espaços construídos. E para terminar, então, o olhar e apontamento são elementos funcionais e estruturais da construção da referência em línguas de sinais. O olhar vai funcionar como guia da co-construção referencial, gestor da mudança de referências, e essa questão do olhar que precede o apontamento. Isso, acredito que quase em todas as línguas dos sinais vai ser assim. Então, para concluir rapidamente, abrir um pouco a discussão, para quem quiser colocar questão ou fazer alguma colocação. Então, o que é importante aqui na minha fala é a questão da pertinência da abordagem semiológica, né, o corpo como aparelho de criação da linguagem humana, essa intencionalidade semiótica primeira, né, de construção de referências. No caso das línguas que eu estudei, línguas sinais emergentes, o saber partilhado, as experiências partilhadas são importantes. A interação e a aceitação dos processos criativos, que o apontamento é um sinal altamente criativo, ele está disponível a qualquer momento para criar e para se fazer entender. A gente vê isso nas crianças, hein? Na comunicação da criança, o apontamento é o primeiro gesto de comunicação. Dentro do que a gente chama universo perceptivo e prático. E as línguas sinais como as línguas multidimensionais e espaciais. E no caso das línguas sinais emergentes, essas línguas hoje estão tendo espaço na pesquisa porque ela retoma, ela permite de mostrar como que todas as línguas dos sinais foram constituídas. E hoje a gente pode dizer que essas línguas de sinais que são faladas, sobretudo por pessoas mais de idade, de pessoas que não tiveram a oportunidade de ir para a escola, mas que atravessaram a vida e construíram uma forma de comunicação, né? Então, merece muito respeito esses seres humanos. O diretor falou hoje, né, que muito poucos porcentos de pessoas que não tiveram escola, os pais não estudaram, chegar na universidade é muito raro. Então, esses surdos, eles já nem... como se eles fossem invisíveis. Então, é muito respeito. E os surdos, quando eles descobrem a existência dessas línguas sinais, eles são muito tocados, porque
muitos deles, às vezes, passaram por esse processo de criação de língua antes de encontrar a língua dos sinais comunitária. Então, é o que a gente pode até falar, fazendo uma costura com a fala do ano passado, né? São línguas de herança que merecem ser valorizadas dentro do processo e de aquisição e de aprendizagem das línguas sinais comunitárias e dos seus diferentes registros, né? Isso no caso da sociolinguística. E a língua sinais emergente infantil e adulto, super importante o estudo desses registros no processo de criação e de aquisição, em constante interação. Aí, para terminar, hoje, quando eu chegou um casal, que a gente já se viu lá no Pará, com um bebezinho, e eu falei que eu fiquei impressionada da capacidade de olhar desse bebê, porque ele é estimulado em língua de sinais, né? O pai e a mãe dele, tudo é língua de sinais, então o bebê, ele olha. A gente está conversando com ele, porque tem bebês de hoje em dia que você está olhando, ele está já assim. E ele estava assim, uma comunicação ocular incrível. Então, a língua de sinais, realmente, a escuta da língua de sinais é o olhar. Então, essa língua de sinais, hoje comunitária, com os pesquisadores surdos chegando, é extraordinariamente magnífica para nós, ouvintes. Eu acho que a nossa sociedade ouvinte está se desconectando muito através da tecnologia, e talvez a língua de sinais seja uma língua de resgate de nós mesmos, ouvintes. Então, por isso que o mundo dos surdos tem muito a nos ensinar. E a gente também tem que passar por um processo de inclusão dentro do mundo deles. Não somente eles serem incluídos na nossa dimensão, mas nós, sobretudo nós, ouvintes, no mundo tão caótico. O mundo dos surdos é um mundo que tem muita humanidade, muita presença, muito olhar, o que nós éramos antes. Então, que a comunidade nos permita também nos incluirmos dentro do mundo maravilhoso do corpo e da comunicação pelo corpo. Então, muito obrigada. Maravilhosa a palestra da professora Ivani, muito obrigado. Nos fez refletir bastante sobre a importância e o valor do registro, né, das pesquisas em língua de sinais. E para a gente reconhecer também, eu estou de acordo com a professora que isso é muito importante. Se alguém no auditório tiver alguma pergunta, nós temos ainda 15 minutinhos para algumas intervenções e depois a gente vai ter o nosso intervalo. Então, eu pediria que as pessoas talvez pudessem formar uma fila aqui na frente ou levantasse sua mão para a gente poder identificar os interessados. Então, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Valdo e eu sou aluno. A gente vai estudar junto nesses dias. Eu estou matriculado no seu curso e esse é meu sinal. Então, eu gostei bastante da sua apresentação, falando sobre a questão da apontação, né? E qual é o sinal do professor Cuxac? Esse. Tá. Aqui, do lado do nariz, na frente? Ah, tudo bem. Ok. Então, o professor Cuxac, ele fala que a questão do olhar está integrada com o gesto da apontação, e eu percebi uma coisa, né, que tem aí nos vídeos, que também tem a questão do movimento da cabeça. Né? Então, na pesquisa, não sei se vocês integraram, a questão manual está bastante identificada, e a questão do olhar. Mas tem alguma coisa sobre o movimento da cabeça, a direção da cabeça? Então, parece que tem esse movimento, né, que... Então, a minha pergunta é se vocês integraram na pesquisa essa questão do movimento da cabeça. Obrigada pela pergunta, porque realmente a questão dos parâmetros são muito importantes. Na França, a gente agora trabalha com 8 parâmetros, porque no início a gente falava de 5 parâmetros, agora são 8. A gente faz 4 manuais e 4 não manuais. Inclusive, a gente faz esse sinal lá para os parâmetros, né? Quando a gente vai estudar os parâmetros de composicionalidade interna.
4 manuais, que é orientação, localização, aqueles que são os clássicos, e os não manuais, que é justamente as expressões do rosto e o movimento também do rosto, como você está falando, a importância do movimento e de todas as expressões faciais, o olhar e também o movimento corporal, porque uma vez que se move a cabeça, justamente, o corpo também, o busto, né? E os ombros também. Então, há esse parâmetro de uma grande importância, a questão dos movimentos não manuais, que vai justamente indicar, para quem está trabalhando já com modalidade, a gente sabe que as marcas modais em línguas dos sinais vão gramaticalmente são marcadas pela cabeça e pelas expressões do rosto. Então, muita coisa há de ser feita ainda com a modalidade, a aspectualidade, que Christian Kiyosaki já abriu caminhos, né, sobre a questão do aspecto, do tempo e do modo, que pouco foi se falado. Eu tive a sorte de estudar em 98, 99, 2000, aí depois parece que teve um gap, e agora vai estar voltando, que eu estou vendo o pessoal começar a trabalhar com modalidade, com a questão da condição, como é que exprime a condição, modo, aspecto verbal, né? Então, muita coisa vai ser vista. Então, respondendo a pergunta, sim, o movimento da cabeça é um parâmetro de marcagem estrutural na língua dos sinais, né? Depois tem que saber se é gramatical, sintático, mas, sim, o corpo, a gente está saindo, na verdade, dessa coisa sinal manual, porque já sabemos muito sobre. Mas, se a gente ficar muito no sinal, a gente sempre vai ficar colado à palavra. E, quando a gente vai observando a trama do discurso, é por isso que a análise do discurso e dali tirar a estrutura é interessante, porque é a língua em uso, né? Mais alguma pergunta? Eu não consigo ver daqui por causa da luz. Bom dia, Ivani. Primeiro, amei sua palestra, muito boa. Meu nome é Alessandra. Essas questões do apontar me interessam bastante na criança. Então, eu gostaria de saber, porque você mesma falou, né, o apontar desde o início e depois ele atinge uma função mais gramatical. E essa questão espacial na criança ela vem depois. Então, não sei se você, de algum modo, trabalhou ou se são só adultos, essa questão da mudança e de conforme a criança vai adquirindo essa questão do apontar, do espaço, e se você tem esses dados, assim, como é que acontece isso no processo de aquisição das crianças? Não sei se você tem alguma coisa. Obrigada. Há, no mundo, várias pesquisas sobre a questão do gesto e aquisição, né, da linguagem na criança. Pesquisas americanas, na Itália, duas pesquisadoras trabalharam bastante, e na França a gente tem muita sorte, porque a gente tem aqui a referência, que é a Alia, que ela promoveu desde do início do milênio, 2005, a partir de 2004, 2005, 2006, início, essa vontade de trabalhar com a criança e a emergência da linguagem da criança a partir também do canal visio-gestual. Então, a Alia ela vai poder falar amanhã das pesquisas que ela dirigiu, e ela fez um trabalho muito, muito bonito juntamente. Ela foi diretora da Fanny Limousin, e a Fanny ela trabalhou, ela é surda, doutoranda surda na França, que hoje ela está morando nos Estados Unidos, e ela fez uma tese sobre o apontamento como pronomes, né, em língua de sinais francesa, a partir de corpos longitudinais. Ou seja, ela filmou uma criança num período pequeno, uma criança surda de pais surdos, até um certo momento, e ela fez uma análise, que eu li rapidamente o trabalho dela, mas amanhã, com a fala da Alia, ela vai poder mostrar bastante esse trabalho sobre como o gesto vai se tornando
sinal gramatical ao longo dos anos e depois também continuando, né? Porque a criança ela vai aperfeiçoando isso depois dos 6, depois dos 8, chegando aos 10, 11, até atingir as funções, né, presentes na língua dos sinais. Então, ali amanhã vai continuar aprofundar a questão. Agora, o Rimar gostaria de fazer uma pergunta. Meus parabéns pela sua pesquisa. Gostei muito do seu trabalho. A pergunta do Valdo me trouxe uma inquietação. Então, eu já tinha observado, por exemplo, que no uso da Libras, né, também na língua americana de sinais, o uso da língua. Né? Então, a língua tem uma eficiência. Então, as pesquisas contemplam também esse significado da língua, porque, claro, se nós temos todo o corpo, talvez até o pé vai entrar um momento, se a gente quiser satirizar ou criar uma comicidade, está segurando o bebê e tem que sinalizar com os pés. Então, quando a gente vai contemplar esses outros articuladores? Obrigado, Rimar. Realmente faz remoer o linguista que nós somos, né, de imaginar que pode haver ainda mais outros parâmetros, e sempre em função do discurso. E me toca muito, eu sou muito feliz de ter tido a honra e a sorte, o destino, de ter ido para a França. Porque eu já li bastante, né, todas as vertentes, artigos de vários lugares do mundo na pesquisa da língua dos sinais, mas o que propôs Christian Quicksack foi muito grandioso, porque ele trabalhou com corpus autêntico. E trabalhando com corpus autêntico, ele pegou uma peneira, tipo garimpo, e ele foi pegando aquilo, ele passou 3 anos para decorticar o corpus dele. Ele fala que ele trabalhou 3 anos transcrevendo. E o que eu vou falar aqui no curso é a questão do que ele fez nos anos 80, 90. Não tinha computador, não tinha Elan, não tinha essas facilidades que tinha hoje. Então, a transcrição dele, eu gosto sempre de dizer, foi feita por caderno de desenho. Ele tinha aquela televisão com um tubo grande, ele tinha um videocassete, ele tinha as VHS, que ele recuperou das palestras, e ele começou a anotar em caderno de desenho. Em partitura, como a gente vê hoje, quem trabalha com Elan, né, que você pode botar todos os parâmetros, e ele foi anotando, sinal por sinal, trabalhando com a câmera lenta do computador, voltando, observando. E ele pôde garimpar vários momentos de recorrência de parâmetros, não era só manual, era também olho, era também ombro, era também corpo. E agora você falando da língua, realmente é algo que não ainda... Porque precisa ser trabalhado corpus vivo para ver esses valores, né, gramaticais que pode ter a língua na língua dos sinais. Não somente língua como labialização, mas a língua como... Então, Christian Quicksack, ele fez... ele fez assim, já vários valores de categoria, por exemplo, o aspecto verbal, os lábios, tem vários marcadores de aspectualidade com os lábios. Por exemplo, numa ação durativa, vai ter, em línguas sinais francesa, por exemplo, a duratividade vai ser marcada por esse sinal. A pontualidade. E a questão da língua ele observou no corpus dele o uso da língua, como ele chama isso, detrimental, ativo e passivo. Aí é complicado. Até para entender na época eu passei do tempo. Mas é quando o surdo é um modo. Quando ele quer falar, é como se fosse... Esse uso da língua aqui, não sei se na LSF vai ter, que é esse aqui. E isso é um marcador de
você faz, mas de uma maneira, é uma ação que você faz de uma maneira que você... Como é que a gente vai traduzir? É quando você tem uma língua que você não consegue traduzir na outra, né? Você sabe o que significa? Você faz malgré lui, malgré moi, apesar de, mas ao mesmo tempo com dissimulação. É um marcador, e os surdos fazem, quando eles contam, quando vê, botam um verbo e fazem isso. Isso. E aí é um marcador de dissimulação. E eu acho que deve ter até em outras línguas dos sinais, não sei, mas aí tem que estudar. Mas a questão da língua, essa aqui também, ele estudou esse valor que prende. Então, no livro dele, ele marca, ele bota tudo isso aí. Mas, com certeza, vai depender do locutor, vai depender do tipo de registro de discurso. Mas é o que você falou, numa narração, pode-se imaginar segurando um bebê e você vai tentar apontar, vai lá com o pé. Por que não? Porque tudo vai depender da construção do discurso. Num registro cômico, e na língua sinais, no modelo do Christian Kiksak, ele já tem isso, ele chama isso de pseudo-transfer pessoal, quando você pega um gesto, que é mais gestualidade, mas que vai fazer parte da língua, porque naquele contexto vai ser daquele jeito. Então, muita coisa a ser observada em função do registro, eu acho. Porque enquanto a gente ficar com sinais isolados, a gente vai estudar ali a estrutura, a gramática, a morfologia do sinal, mas no momento que a gente está no discurso e na linguística de corpos, que é uma linguística que ela é um pouco sofredora, porque você tem que passar 2 a 3 anos transcrevendo. Mas uma vez que você transcreveu, depois você tem os dados, aí você pode manipular esses dados para mostrar realmente o funcionamento e a validação da comunidade do uso da língua, né? Muito bem, então gostaríamos agora de agradecer à professora Ivani, parabenizá-la pela sua fala. Muito obrigado por sua palestra, pelo debate. E agora nós teremos um pequeno intervalo de 15 minutos. E eu peço que vocês retornem.